Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Smartcast, o podcast das novas ideias, aqui na sua TV Otimista. Se você gosta de empreendedorismo, economia, inovação e tecnologia, esse é o seu podcast. E hoje estamos aqui com meu amigo Fábio Garcês, CEO do CVCRM, poderia dizer que talvez uma das maiores plataformas digitais voltadas para o mercado imobiliário do Brasil, não é isso, Fábio? Grande Daniel, é isso mesmo, assim, focado para o mercado de incorporação, nós somos a maior plataforma. Mas antes disso eu quero agradecer o convite, né? Você me convidou ali há um tempo atrás, eu digo estarei presente e parabéns pela iniciativa. Obrigado. Não só da TV Otimista, que eu gostei muito da estrutura física, todo o recheio tecnológico que vocês têm, mas como também essa iniciativa de levar conteúdo não só para o mercado imobiliário apenas, mas sobre inovação, tecnologia e empreendedorismo, que eu acho que é a força motriz do nosso país aí, do mundo. Com certeza. A ideia do Smartcast é exatamente essa, é não falar apenas de mercado imobiliário, falar sobre vários assuntos que têm a ver com empreendedorismo e inovação de forma geral, mas, obviamente, mostrar que o mercado imobiliário ele não é aquele mercado mais 1.0, É isso aí. que muita gente ainda tem essa percepção de que é um mercado que ficou parado no tempo. E aí, aproveitando até o que eu disse agora, essa é basicamente a minha primeira pergunta, né? Eu estou no mercado imobiliário tem mais de 20 anos, acho que você é algo em torno disso, e eu estou acompanhando essa transformação digital do mercado imobiliário. Mas, para quem não conhece o mercado, eu sempre gosto de tentar traduzir o que era esse mercado imobiliário 1.0 lá dos anos 90, do começo dos anos 2000, que provavelmente foi onde se começou a pensar numa ideia, né, de digitalização de processos, e o CV tem feito um trabalho bem legal em relação a isso. Fábio, como é que se iniciou a ideia do CV, né? De onde é que o Fábio adentrou no mercado, se você já era do mercado imobiliário, ou se você era do mercado de tecnologia, e de onde é que você descobriu as dores desse mercado e tentou buscar uma solução para elas? Bom, Daniel, acho que começando essa pergunta, vou contar um pouco da nossa história. Para desenvolver tudo na vida, você tem um problema e tem que entregar uma solução. Uhum. Eu já nasci como empresário, empreendedor ali, com 17 anos. Né, eu tinha uma dor no mercado que era desenvolvimento de sites. Isso eu estou falando há 24 anos atrás. Quem quiser fazer as contas aí, nem precisa fazer, tá? Então, há mais ou menos 23, 24 anos atrás, eu tenho um irmão chamado Toninho, e eu sou o Fábio, sócio dele. O que a gente tinha uma dor no mercado? Que era desenvolver sites. Então, meu irmão começou a ser autodidata, aprendeu a fazer site. Ali, final dos anos 90, né? Isso aí, exatamente no final dos anos 90. E então ele começou a fazer site e estava no início ali da internet, da importância dessa presença digital. Isso independente do mercado imobiliário, isso eu falo do mercado geral. Isso com aquela Alfama Web, é isso? Isso, é isso que eu vou dizer. O que é que significa Alfama? Alfama é Álvaro, meu pai, Álvaro, meu irmão mais velho, Fá sou eu, Fábio, é Magali, minha mãe, e Marcos, meu outro irmão. São pai e mãe, tem 3 irmãos. E os 3, a gente começou até antes de transformação digital, a gente começou a correr de kart juntos. Então, a gente tinha uma equipe, e isso fez com que a gente se unisse. E a gente aprendesse a importância da competição saudável, né? A importância do esporte no empreendedorismo, você querer buscar sempre mais. E aí, o que acontece? Meu pai era presidente do cartódromo, ele pegou e deu um computador para o meu irmão. Se vira, eu quero uma página de internet para o nosso cartódromo. Disso ele aprendeu a fazer. Outras empresas o procuraram e ele foi trabalhar num portal local sergipano. Meu sotaque não nega, né, Daniel? Porque eu sou sergipano aqui, nordestino, com muito orgulho. E aí meu irmão foi trabalhar nessa empresa, nesse servidor, foi fazer site. E eu disse, vou começar a vender. Eu sempre gostei muito de relacionamento, sempre tive muitos amigos. E comecei a vender site. Aí foi aí quando a gente disse, poxa, vamos montar a empresa, vamos chamar Alfama Web. E aí essa empresa hoje já tem 24 anos e a gente começou a fazer sites. Continua fazendo site hoje? Consigamos. Eu vou dizer como é que estão as empresas. Então temos essa Alfama Web. Nesse meio do caminho, eu sempre fui da área de vendas. Eu sou da área a minha formação é administração, né, com foco em empreendedorismo e finanças. Então eu não sou programador, não sou nada. Meu irmão também é formado em administração, mas a gente precisava de um terceiro pilar, que eu digo que é importante de qualquer negócio, é o pilar da societário, né, que é entre o Gabriel Manzano, que é o MA que completou a Alfama. Ele fazia o que? Código, é o cara desenvolvedor. O dev. Né? Então eu fazia vendas, meu irmão fazia a operação e a parte de design, e Gabriel fazia toda a parte de produto, de desenvolvimento. Montamos a Alfama Web, chegamos hoje, a gente deve ter passado mais de 1.500 sites, existe a empresa hoje em torno de 30 colaboradores.
Só que no meio do caminho surgiram algumas oportunidades do mercado. Primeiro, estava iniciando um ensino à distância. Então, o ensino à distância fez a gente potencializar uma coisa que a gente sempre quis fazer. Então, um produto que chama-se SaaS, Software sobre Serviço, alguma coisa que a gente vendesse e dali a gente ganhasse uma recorrência. Então, a gente foi se representando uma faculdade da Bahia chamada FTC. Ela nos convidou para ser o franqueado dela, vamos chamar assim, em alguns estados brasileiros, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Bahia. Fábio, o que tem a ver com tecnologia? Nada, mas tem um ensino à distância que tem a ver com tecnologia, que era a transformação digital no mercado da educação. E aí se tornamos parceiro da faculdade e foi o primeiro momento que a gente entendeu. Ele não tem uma plataforma de ensino à distância. Um EAD. Um EAD. Aí a gente desenvolveu o nosso... Então existia a Alfama Web e montamos uma empresa chamada Alfama Cursos, é outro negócio, com o objetivo de transformar. E isso já era ali em 98 para 2002. Pré-2000. Pré-2000. Aí montamos lá o Alfama Cursos com a questão de franquia e parceria e tínhamos a Alfama Web independente contando. E aí a gente desenvolveu o nosso primeiro produto, né, que foi o Alfama Oráculo. Oráculo de base de conhecimento, e isso é um e-learning, né, uma ferramenta de ensino à distância. E começamos a crescer bastante. E aí, nesse meio do caminho, o que aconteceu? Uma dor do mercado, qual era? A gente já tinha todas as consultoras sergipanas que faziam um site conosco. E a gente já tinha um EAD na questão das universidades à distância que a gente representava. Naquele momento você já tinha dois mercados muito bem definidos. Empresas estruturadas e mercados Empresa de educação definidos. E mercado imobiliário. Exatamente. E aí, não era nem mercado imobiliário. Aqui era o Alfama Web desenvolvendo site para tudo. Não, como cliente. Eu digo assim, como cliente você já tinha dois grandes... Você já começou a curva de aprendizado de entender as dores de dois setores. Isso. E a gente entendeu a dor da transformação digital. A importância que para a gente vender um site, cara, era um parto para explicar o que era. Né? Então, você começou aquela primeira transformação digital para dizer a importância de sair do papel para o online, em todos os segmentos. Aí, na Alfama Web aqui, o que aconteceu? Uma incorporadora nordestina, a gente fazia site para tudo, e até hoje a gente faz para hospitais, todas as escolas, todos os hospitais. No Nordeste tem gente muito forte em desenvolvimento de site. Mas uma construtora nordestina chamada J. Nunes nos procurou. Isso mais ou menos 13 anos atrás. Ela procurou a gente e disse, eu estou com a dor que eu vou ter um lançamento imobiliário e lá eu preciso controlar a disponibilidade. Você conhece bastante o que é isso. Quem está nos acompanhando a disponibilidade é acompanhar a unidade disponível. Até hoje apartamento. É uma dor. Hoje eu digo que 50% do mercado é assim, é na planilha de Excel. É. Tem um apartamento para vender, qual é? Abre a planilha, vamos ver aí, mas eu vendi duplicado. É isso mesmo. Então, eles chegaram com essa dor. E por a gente ser uma empresa web, de desenvolvimento de soluções web, de um site para um intranet ou um extranet ou um código, era só o interesse de fazer. Desenvolvemos um sistema chamado Sistema de Disponibilidade para esse lançamento 30 dias depois. Aí eu quero dar uma adendo, a gente sempre teve um slogan que a gente leva para a vida inteira. Nós transformamos realizações.com. É a capacidade de transformar o que é digital, mas fazer acontecer, que não adianta apenas fazer, tem que ter a qualidade da execução. Aí fizemos esse site, Daniel, que foi um site, um extranet, vamos chamar assim, que é um site com login sem aberto. E aí, nele, a gente fez esse controle de disponibilidade. Em 30, 60 dias estava pronto. Umas consultoras sergipanas nos procuraram e disseram, eu quero contratar seu serviço. Nem sabia nem como cobrar naquela época. Aí fechamos os 8 clientes ali. E a gente já tinha empresa de educação, já tinha empresa Alfama Web, e dentro dela, hoje a gente chama como spin-off, né, que é um negócio, né, nasceu como se fosse uma startup dentro dessa empresa, Alfama Web, que é o consultor de vendas. E nem tudo são as flores, né? Passamos os 7 primeiros anos aí lutando, mas antes de eu dar continuidade do CV, eu vou voltar aqui para a parte da educação. A gente já começou a entender o mercado imobiliário e a gente viu que uma grande falta que existia era o quê? Na área de vendas, corretor de imóveis. Aí nessa empresa, a Alfama Cursos, a gente abriu o curso técnico autorizado pelo MEC e pelos conselhos estaduais de corretor de imóveis. Então, se você tem um curso, você tem o CCI não, como é o nome? Transações Imobiliárias. TTI. Curso Técnico de Transações Imobiliárias. Nessa empresa de cursos. Então, você vê, a gente vai identificando o mercado e vai abrindo soluções. Mas empresas independentes, focos independentes, resultados independentes. Hoje a gente prepara, nessa empresa aí, a gente foca mais no CV, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Bahia, somos os maiores preparadores praticamente de corretores imóveis no país. Entendi. Então a gente entendia um dor ali da capacitação, entendia muito sobre o mercado imobiliário de vendas e a gente queria ajudar muito isso. Então o que eu posso dizer é que a dor do mercado imobiliário que você veio para
resolver dores do incorporador, na verdade, a dor você conseguiu sentir na primeira ponta, que era o corretor de imóveis. É isso aí. O corretor de imóveis, pela dificuldade ele tinha para ele conseguir fazer uma venda rápida. É o exemplo de disponibilidade. Porque a venda é feita em qualquer lugar, em qualquer momento. Eu posso estar num domingo, no shopping, sentar com um cliente e ele demonstrar interesse. E eu tenho que ter o quê? Uma venda no mercado Tabela, imobiliário. disponibilidade, reserva. Venda Venda é rápido. Venda é emoção. Venda é café quente. É isso Eu brinco aí. muito dizendo que isso ninguém gosta de café requentado. Né? É isso aí. Ou seja, o café bom é o café quente, de preferência aquele expresso que acabou de sair. É isso aí. E venda é muito isso. E aproveitando que você está falando aí, já talvez entrando no mercado imobiliário, eu percebo que a J. Simões vai fazer... Está muito próximo de fazer 40 anos. A gente está com 38 anos de história hoje. E eu vivi muito essa sua dor, né? Também entrei ali no começo dos anos 2000 no mercado, né? E até hoje percebo essa dificuldade que o mercado imobiliário tem a adotar novas tecnologias. Uma coisa que eu percebo muito é que se a gente for ali para o começo, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, o processo de compra ele ainda era muito físico. Tinha muito pouco digitalizado. Fazer uma tabela dessa, uma intranet de controle de disponibilidade, para o começo dos anos 2000, era a maior inovação tecnológica que você podia ter agregado. E durante muito tempo, eu falo muito isso com quem eu converso, o mercado imobiliário, não vou dizer que ele era melhor, mais fácil, mais difícil, mas toda a informação ela era exclusividade daquele corretor de vendas, que estava muitas vezes num plantão de vendas, né? E que o cliente que porventura tivesse interesse, ele tinha que, perdão aqui o meu francês, tirar a bunda da cadeira, né? Ir a um estande de vendas, conversar com um corretor que tinha ali disponibilidade, tabelas e etc., para conhecer o produto, para poder definir se queria ou não adquirir um apartamento. E eu acompanhei essa transformação do mercado que de 20 anos para cá mudou absolutamente tudo, né? Tudo. Com o advento da internet, de lead. Tudo. Eu lembro que a primeira vez que a gente implantou o CRM na construtora, eu lembro que no começo, acho que lá para 2012, a gente implantou o primeiro sistema de chat online no site e eu lembro que eu cheguei para as imobiliárias e disse assim, imobiliária XYZ, eu tenho aqui um widgetzinho no site, chamava Snap Engage na época. E da mesma forma que a gente está, que eu tenho o meu site aqui, eu quero tratar o meu site como ele um stand fosse. Então, em vez de você me pedir um local para estar no stand de vendas, eu vou te dar um local digital. O teu corretor vai ficar na tua imobiliária ou mesmo no próprio stand de vendas atendendo online. E tive uma dificuldade muito grande, porque as imobiliárias ainda não tinham se atentado para essa virada da transformação digital, de que o cliente não estava mais tirando a bunda da cadeira e indo até o stand. Ele estava querendo saber todas as informações anteriormente, queria saber disponibilidade, queria saber preço, queria saber quantas vagas tinha, se a área de lazer era XYZ, se tinha piscina, se tinha academia, para definir se queria ir ao stand de vendas. Então, a quantidade de visitas ao stand diminuiu absurdamente, mas a qualidade aumentou. Porque esse trabalho estava sendo feito de forma online. E eu percebo que essa mudança, ela demorou a acontecer no mercado imobiliário mais do que em outros mercados. Demorou. Você vê hoje ainda muita imobiliária colocando placa em frente de prédio, achando que aquilo vai, de alguma forma, vender. Obviamente, o cliente também precisou mudar para que o mercado mudasse. E eu percebo que isso você vê, tem uma construtor de vendas, na verdade, né? Que eu falo CV, mas pode ser CV, a gente está até simplificando. O construtor de vendas tem uma participação muito importante nisso, porque virou uma solução, não só para mim, incorporador, sim, não só para o corretor de imóveis e a imobiliária, mas principalmente para o cliente. Sim. Porque eu acho que depois lá do trabalho da disponibilidade, vocês começaram, e aí uma leitura minha, vocês começaram a adentrar nesse mercado e perceber dores. Isso. Eu queria que tu explicasse como é que foi esse processo de perceber as dores desses stakeholders e começar a gerar soluções para eles. Então, voltando exatamente o que você falou, a gente
tinha essa dor. Primeira dor era a disponibilidade, então a solução era simplificar isso. Era ter o estoque e a unidade disponível. E aí, nessa dor, a gente identificou o seguinte também. Nós queremos ser um CRM. Ali, naquele momento, a gente conseguiu conquistar o Sergipe inteiro. A vantagem de não ser o menor estado do país, a menor do capital do país, é porque você consegue fazer. Que hoje a gente fala do tal MVP, que eu nem sabia o que era. Agora, antes de falar de MVP, explica para a audiência o que é um CRM. Porque muita gente... É isso que eu vou explicar. Muita gente deve estar achando que CRM é Conselho Regional de Medicina. É isso aí, não é. O CRM, no final, é uma ferramenta de relacionamento com o cliente. Né? Então, qual é o objetivo dessa ferramenta de relacionamento com o cliente? Ele trabalha em toda a jornada do cliente, que aí a gente intitulou até no mercado imobiliário de 5.0. O que é isso? A parte de pré-venda, quando o cliente é apenas um lead. Esse lead é o nome, e-mail, telefone ou o interesse. Depois ele converte e gera uma proposta, uma intenção de compra. E aí depois ele assina um contrato, ele se torna um cliente, mas a relação não termina por aí. Ao contrário, a relação começa por aí. Aí você tem uma parte de pós-venda. Então, o CRM é uma ferramenta completa de relacionamento do seu cliente, antes, durante e pós a venda. Mas aí, naquele momento, eu não sabia o que era isso. A gente sabia que já existia a metodologia CRM no mercado imobiliário. Não, no mercado imobiliário, em todos os mercados. Todos os mercados. Só que no mercado imobiliário estava um pouco confuso, porque existiam ferramentas naquele momento. Aquelas ferramentas que existiam, que eram as maiores do mercado, elas chamavam a gestão de lead como CRM. E é engraçado que sempre nas entrevistas das pessoas que vêm trabalhar conosco ou com o mercado, um grande trabalho nosso era evangelizar o mercado. Desde aquela época que a gente fazia site, eu acho que a gente teve um papel fundamental com o CV. Ainda continua sendo, eu acho que podcast que nem essa evangelização é contínua na área de digital. Né? Então, voltando lá, qual foi a dor? Primeiro, vamos ser um CRM. Vamos fazer toda a jornada. Um CRM de pré-venda. De pré-venda, venda e pós-venda. A gente já nasceu com essa essência. Vocês já nasceram com o ciclo completo. O que é um CRM? Cara, é uma solução que ajuda o relacionamento com o cliente. Para fazer um relacionamento com o cliente, eu tenho que fazer a pré-venda, a venda e o pós-venda. Desde o primeiro dia, a gente já nasceu como CRM. O negócio é o seguinte, estava tão detalhado, entendendo tanto as dores como o começo, não. Então, a gente tinha um propósito ali. A gente, então vamos investir nesse negócio, um SaaS, que é um software sobre serviço, com o objetivo de fazer pré-venda, venda e pós-venda. Vamos entender as dores do mercado e vamos focar principalmente no mercado imobiliário, porque em vários momentos a gente teve essa possibilidade de ir para outros segmentos. Aí a gente disse, para a gente ser do menor estado do país, da menor capital do país, com um propósito de transformar o mercado imobiliário, só se a gente for nichado. Mas não foi fácil, Daniel, assim. Tanto que era spin-off, era uma empresa dentro da outra. Então, você vê até o 7º ano, a gente está falando de 13 anos agora, até o 7º ano, a gente tinha ali 36 clientes. Ele não se sustentava. E eu acho que um grande importante, eu acho que deve ter acontecido na sua vida, como a nossa de empreendedor, é constância e resiliência. Todo mundo pensa, não, tudo é fácil. Não é. É uma cadência continuada de ações e acreditar num propósito que você tem. Em que ano o CV se transformou num CV, num no CRM? Em um CRM começo, meio e fim. Você falou aí... Aí foi no 3º ano. 3º ano, isso em 2000 quantos? Esse em 2000, a gente tem 13 anos, né? Eu estou falando ali de 2013, 2011, 2012. Deixa eu te contar uma história interessante. Em 2012, eu fui fazer um curso de marketing estratégico em Stanford, que chama Strategic Marketing Management. E, na época, foram abordados assim, muitos assuntos. Né? Um deles, por exemplo, foi o de onde nasceu a ideia do Lar Seguro, que é um programa da J. Simões, de apartamentos adaptados contra acidentes domésticos, né? Que veio, na verdade, de um case da Volvo. A Volvo é a única empresa, né, que concorre com 3 alemãs muito fortes, BMW, Audi e Mercedes. Ela é sueca. Sim. E ela tinha um propósito muito forte de ser o carro mais seguro do mundo. Isso aí. Tanto que muitas das coisas que ela criou lá nos anos 60, 70, depois foram incorporados por quase toda a indústria, como cinto de segurança e airbag. Mas desse mesmo curso, uma das coisas que me chamou mais a atenção foi quando eu aprendi o que era CRM.
E aí, voltando para o Brasil, eu disse, rapaz, não existe nada aqui pensado com o CRM. Lembro, inclusive, que eu liguei para o Vitor da Masterfox, você conhece bem? Sim. E disse, Vitor, cara, eu preciso fazer, eu quero dar parabéns, dar feliz aniversário no dia que o meu cliente dá aniversário. Aí ele até brincou comigo na época, tu tá com um pouco problema, porque os meus outros clientes aqui estão quebrando a cabeça como é que vão fazer o controle de obra, tu já tá pensando em dar feliz aniversário pro teu cliente. Eu disse, não, cara, eu fui ver CRM é isso e tal. E na época, isso em 2012, né? Ninguém falava em CRM ainda. Nada. Mal se falava em CRM no mercado de forma geral, quanto mais no mercado imobiliário, né? E aí eu disse assim, cara, CRM para o meu setor, ele é muito importante porque, diferentemente de eu comprar um celular desse e daqui a 3 anos, a obsolescência programada aqui da Apple, da Samsung, meio que me avisar que meu celular está ficando velho e eu começo a procurar um novo, o apartamento não fica. Né? E em contrapartida, o meu relacionamento com o cliente, ele é de no mínimo 5 anos. É isso aí. Né? Eu diria que muitas vezes o relacionamento com o cliente passa de 10 anos, né? E aí a gente começou a procurar, contratei Salesforce, contratei Zorro, depois contratei... Cara, aí comecei a aprender sobre automação de marketing, fomos fazer na época do Snap Engage, a gente migrou para um chamado Sharp Spring, que até hoje existe. Sharp Spring, que é o concorrente do RD. Aí depois Action. Quando eu estava já no 3º ano de Action, que era Campaign. Fundaram o RD, ou seja, eu comecei a fazer automação de marketing antes do RD existir. Eu lembro que nos lançamentos imobiliários que a gente fazia, toda vez que o corretor chegava lá no meu site, no meu portal e convertia, a gente tinha aquela régua de atendimentos que o corretor ia recebendo nos e-mails. Aí uma vez um corretor chegou para mim e disse, rapaz, mas tu passa o dia passando e-mail, né? O tempo todo querendo saber como é que está meu cliente e tal. Naquela época, como não existia o conceito de CRM, todo mundo achava que eu estava lá fazendo um trabalho manual. E aí passamos durante muito tempo usando CRMs, né, genéricos. Isso. Né? O último que eu usei foi... Aí o que mais usamos foi o Pipe Drive. O último Pipe Run. Excelentes sistemas. Sim, né, de pré-vendas. São excelentes. Mas não estavam focados no mercado imobiliário. Isso. Né? E eu até te falo um negócio engraçado. O motivo que me fez migrar do CRM genérico para o CV foi o motivo mais bobo do mundo. Qual foi? Telefone. Porque 99,99% dos CRMs do mundo, eles têm como identificador do lead o e-mail. Porque como os CRMs foram desenvolvidos na cabeça digital do cara entrar lá no site, no Facebook, etc., o cara precisava digitar um e-mail. E a gente começou a perceber que quando o cliente ia no stand de vendas... Não tinha e-mail. Ele não queria dar o e-mail. Como muitos hoje não querem dar o e-mail. É isso aí. Né? Mas o telefone, o corretor sempre perguntava, me passa teu WhatsApp que eu vou te passar. Então a gente começou a perceber que o telefone ele passou a ser muito mais usado como identificador de lead do que o e-mail. E aí eu fui no mercado e disse, rapaz, tem algum CRM que usa aqui o telefone como identificador? Rapaz, tem um pessoal ali no Aracaju, né? Aracaju, sai de Aracaju. O povo vai lá em Aracaju que dá certo, pode ser que seja. Aí foi quando a gente começou essa parceria. Mas pra você ver, né? Eu não estava nem olhando o ciclo completo. Eu estava vendo uma dor do começo da minha captação de lead, que era o telefone, né? E a gente acabou começando a fazer esse trabalho com o CV. E assim, sou um cliente satisfeito, posso dizer isso. Obviamente que todo sistema, a evolução é contínua, né? Então o que você precisa... As dores que eu tenho hoje não são as dores que eu tinha há 5 anos. Vamos já falar sobre inteligência artificial, que acho que é uma pauta importante para a gente falar isso. Mas eu acho interessante, o que eu acho interessante é isso. A ideia do Smartcast é mostrar que no Ceará e agora no Nordeste, a gente tem pessoas que estão pensando em empreendedorismo fora da caixa. Até porque eu vi o movimento de muitas pessoas, de muitos sistemas, adentrando no mercado imobiliário, se propondo como CRM, mas vi poucos sistemas, né, poucos softwares como o CV, que foram se preocupar em entender a dor do cliente para tentar dar uma solução, não a solução para ele, mas a solução lá na ponta, né, de como é que você resolve um problema. Aí eu conecto com o que você perguntou até anteriormente, que é justamente como é que vocês fizeram para vocês crescerem o CV escutando o mercado.
Porque assim, se é e-mail ou telefone, cara, se só o telefone é o validador primário para o mercado imobiliário, como é que eu vou dizer que um lead é obrigatório ter e-mail? Não, eu acho que escutar um mercado e ser rápido nas soluções, eu acho que foi o nosso grande diferencial. E aí a gente veio, nesses 6 primeiros anos, a gente veio fazendo, escutando o mercado, sempre com pré-venda, venda e pós-venda. Só que por isso que eu falo CRM 5.0. Eu bato muito nessa tecla porque a gente teve que acrescentar 2 coisas que são fundamentais em qualquer coisa tecnológica, que é ecossistema e gestão, indicadores e informação. Porque não adianta KPIs. Porque você não adianta aqui ter pré-venda, venda e pós-venda, mas você não está acompanhando os indicadores. Quantos aniversariantes do mês tem, quantos foram disparados, como é que ele está. E esse outro que é ecossistema. Ecossistema, pessoal, é um conceito muito claro que o varejo, os outros segmentos. E aí dá um dado para você, a McKinsey sempre fala isso, apesar que essa pesquisa está para ser atualizada, é que o segundo mercado menos tecnológico, o primeiro... pior de todos era o pesca, depois era o mercado imobiliário. Mas a gente veio mudando nesses últimos 10 anos. E aí o que acontece? Esses 5 pilares juntos faz com que você olhe o cliente pré-venda, venda, pós-venda, mas esteja aberto à tecnologia. Olha o que você acabou de falar. Agora, porque você também é uma exceção da exceção. Você sempre nasceu com a cabeça de digital. Né? Olha a quantidade de soluções que você já testou. Né? O RD foi um puta unicórnio aí, foi comprado pela TOTS, valendo bilhões, que é uma solução de automação de marketing. Então, já ficou... fazer um paralelo, já está desatualizado. Na minha concepção está atualizado, porque o cliente não está mais vendo e-mail. É isso. O cliente hoje quer WhatsApp. É isso aí. Aí você tem que estar em constante atualização. Por isso que entra o ecossistema. Eu tenho uma frase que eu sempre via nas orelhinhas dos aviões, que assim, da Price, aquela empresa de auditoria. Seu novo concorrente acaba de nascer, procura a Price. É o seguinte, um mercado muito dinâmico, a tecnologia é exponencial. A gente fala já de inteligência artificial. Então, quanto mais rápido você for, mais rápido você está preparado no mercado. E aí, só para concluir a parte histórica, vamos para outros pontos. Assim, e aí, graças a Deus, a gente tem muita coisa para conquistar, mas a gente saiu de Aracaju, fomos para São Paulo, abrimos o escritório há 7 anos atrás, e aí a gente tinha uma visão também de fazer parcerias estratégicas com RPs, porque não fazia sentido, Daniel, fazer a venda e não faturar. Mercado imobiliário, cada boleto, quanto é? O ticket médio aí, 300 a 500 mil reais em geral. Mas tem imóvel de 10, 15, 30 milhões, você fazia a venda e não tinha um faturamento. No varejo, né, você compra um negócio de 2 reais e já está lá saindo o boleto. E aí a gente foi integrar, acho que foi uma grande visão estratégica nossa em busca dos RPs. Que é essa ideia de ecossistema. O ecossistema é mais amplo. Tá? O ecossistema é, estou aberto e vou entender as dores do mercado em volta do CV e vou trazer essas empresas. O exemplo, a IPIN, que você comentou, a gente vai falar agora, hoje são mais de 40 empresas em volta do CV, e uma delas é o RP. Porque eu preciso, o RP é uma ferramenta, quem não sabe aqui, é uma ferramenta que gerencia a parte de back-office, administrativo, financeiro, RH, suprimentos, tem alguns até que tem parte de venda. Então vamos entender o seguinte, da porta para fora do seu negócio é um CRM, e da porta para dentro é uma ferramenta de RP. E aí a gente fez parceria com os maiores do país, né? O Cienge, o Informacom, que é aqui local do Constrói, fizemos com Mega, fizemos com Alfa, fizemos com SAP, fizemos com TOTS, e a gente começou a integrar todos. Por quê? Eu tenho que entregar uma solução completa para o nosso cliente. E fazendo um paralelo que você está falando, eu acho muito interessante, porque isso é uma tendência que eu percebi de forma geral. Assim, eu particularmente, você falou, eu particularmente gosto muito de tecnologia aplicada ao mercado imobiliário e estou sempre perturbando lá o teu suporte. Melhoria. O teu suporte lá. E eu percebi isso, até conversando com o pessoal da Constrói, né, do Formacom. Sabe por que vocês não abrem um CRM? Eles teriam, o mercado hoje ele tá exatamente fazendo esse movimento. A gente tem que ser bom no que a gente é bom. É isso aí. E se capacitar para ter integrações com API aberta. API, para quem não sabe, são linguagens de programação que sistemas conversam. É isso aí. De forma simples. De forma simples. Então, uma venda. É até interessante falar para corretor, porque às vezes a gente olha só uma parte do problema. Processo. O corretor que está lá tratando um lead pelo WhatsApp, pelo e-mail e tal, o lead vai vencer, não vai. Aquilo é uma parte de um ecossistema que, quando essa venda for realizada, ela vai gerar uma reserva, vai gerar um contrato, precisa mandar lá no meu caso, para o Informacom, para o RP, para gerar boleto, pagar boleto e tal. E aí o CV vem em outro momento, faz a leitura desses dados para que a gente tenha um suporte ao cliente e que ele tenha como você disse, foi muito feliz que você falou, da porta para fora CRM, isso. Da porta para dentro RP. É isso aí. Então, o cliente poder acessar a plataforma da J. Simões lá no CV
e tirar a segunda via de Isso boleto, saber como é que está, acompanhamento de obra, que é uma coisa, inclusive, que eu vou puxar a orelha do pessoal lá, que ainda não, por culpa nossa, ainda não está atualizado. Não está 100% lá migrado. Mas eu acho importante essa visão, porque na hora que você tem players que estão fazendo o que sabem bem, mas se permitem conversar, que eu digo conversar, é conversar via integração. Isso aí. Você realmente cria um ecossistema, né, que é muito interessante. Eu falando um pouco de ecossistema, até puxando até um lado do usuário do CV, eu fiquei assim satisfeito, porque na pandemia, as grandes dores do mercado, se eu já chutar aqui, você provavelmente teve um boom de vendas na pandemia absurdo. Vou contar esse momento. Porque todo mundo teve que buscar digitalização de uma hora para outra. E a gente já tinha feito esse trabalho todo pré. Antes. Né? O meu cliente já entrava no WhatsApp para poder pedir segunda via de boleto. Eu já tinha portal do cliente, eu já tinha portal do corretor feito da forma que a gente tinha, que a gente já tinha, mas eu já tinha. Eu brinco muito dizendo assim, dizendo o seguinte: o feito bem feito é melhor do que o perfeito. É isso aí. Né? E a gente tinha um feito bem feito. E eu acho interessante a pandemia, porque a pandemia ela jogou muita empresa, principalmente empresas de construção civil, num limbo tecnológico absurdo. É isso aí. Eu vou dar um exemplo aqui que você deve sentir. Assinatura eletrônica. É isso que eu vou falar. Cara, foi assim. Eu brinco muito lá na consultora, que toda vez que chega um contrato físico para eu assinar, eu digo: a mão chega, rapaz, o que foi que aconteceu aqui? Porque no DocuSign, ClickSign, etc., integrado com o CV, eu chego lá, vários cliquezinhos. Porque para o cara que assina um contrato na vida, é uma coisa. Para mim, que assino dezenas, se Deus quiser, centenas de contratos num mês, rapaz, para o gestor é horrível. Porque hoje, por exemplo, você conseguir integrar os sistemas, né? Já ter lá no teu CRM o preço, o negociado, todo o histórico de negociação, que é interessante, que isso é importante, porque a gente consegue ter metadados para tomar a decisão tudo. Das próximas. São os KPIs. Né? E é exatamente esse. Como é que essa transformação... Como é que você viu essa transformação digital? Pré-pandemia e pós-pandemia. E o que é que isso efetivamente mudou dentro do CV e da cabeça do tomador de decisão? Vamos lá. Para o mercado, mudou tudo. Eu não digo nem só o mercado imobiliário. Tudo. Né? Quem estava adaptado a fazer call para tudo. Então, a vida teve continuidade e, como você falou, quem estava preparado estava anos luz na frente, quem não estava teve que se preparar rapidamente. Você tinha empresas aí que tinham 500 mil funcionários e de uma noite para o dia não podia mais, que não tinha nem notebook, né, para todo mundo, tinha que se adaptar para isso. Então, vamos lá, falando do CV, a gente já estava ali com os 300, 200 e poucos clientes, Pré-pandemia, mas a gente quintuplicou. A pandemia foi um momento não só para o CV, para todas as empresas nossas. Lembra que eu te falei de educação, tecnologia, que é a empresa da Alfama Cursos, a empresa de digital, de sites, a Alfama Web, e o próprio CV. Todas elas trabalhavam com tecnologia e trabalhavam com digital. Então, tudo para a gente foi exponencial. Tivemos aquela dúvida ali em 2020, mas o CV já estava preparado. E tanto é que a questão da assinatura eletrônica já tinha pronto. E aí que eu entro numa questão de mindset, de uma cultura, de visão. Você sabe, você é um cara até disruptivo. Disruptivo é um cara que olha para frente, pensa diferente. Mas o que acontece? A gente já tinha pronto, mas quase incorporadora nenhuma queria colocar. Assinatura eletrônica. Isso, porque o jurídico talvez não permite, que já era permitido, lógico, depende do instrumento. A gente não vai entrar nesse detalhe aqui que é no mercado imobiliário, depende muito se vai para o financiamento, mas a maioria deles é contrato de compra e venda, que teria validade sim, a maioria não queria. Tá bom, teve a pandemia, fevereiro, março de 2020. Aí a gente chegou ali mais ou menos em março, abril, a gente escutou o mercado, a gente já tinha pronto, a gente pegou aí, em 30 dias a gente liberou. É outra coisa do empreendedor, tem que ser muito rápido para as oportunidades que passam. E na área de tecnologia, sim, a gente parou nossa equipe de dev e a gente focou nisso, Daniel. Eu só digo o seguinte, a gente tinha o Alphaville, me lembro como hoje, loteamento, você conhece, aqui tem muito Alphaville, que é a maior loteadora do país, foi o que nos ajudou a dar uma potencializada ali há 6 anos atrás. Hoje todo o sistema do Alphaville é nosso.
Ele já estava fazendo os testes, aí ele liberou em março e abril. Quando ele liberou em março e abril, a gente divulgou isso para o mercado, para todos os nossos clientes. A gente saiu ali de 200 e 300 clientes que a gente tinha mais ou menos, quase 50% contratou. E aí uma imagem para mim muito clara, a gente fechou com um cliente lá chamado Bueno Neto, que é de São Paulo, da Banks. Você já ouviu falar que tem um parque global, um empreendimento de mais de bi. E ele mandou uma foto para mim, a mulher chegando com a mala no apartamento dele, que o dele é Minha Casa Minha Vida, com a mala. Com aqui, cada contrato tem 100 páginas, tinham 100 contratos para assinar, imagina, Daniel. E quando ele mostrou aquela foto, eu digo, sua solução está aqui, CVCRM, assinatura eletrônica. Isso mudou o mercado. E aí, como você falou, isso simplificou para quem é o comprador de imóveis, simplificou para o incorporador. Né? E deu mais segurança, diga-se de passagem. Porque todo mundo fala, não, é porque ali você monitora toda a transação. Vou até dizer mais, deu segurança até para o corretor. Para todo mundo. Porque a lei do distrato, ela estabeleceu que o corretor, a comissão precisa estar destacada no contrato. E lá dentro do nosso procedimento, inclusive via CV, o corretor ele entra como testemunha. Então, o corretor ele tem acesso ao contrato, né? Ele assina o contrato de compra e venda que ele intermediou e amanhã ele pode usar esse contrato até para declarar imposto de renda, saber fazer o fluxo de caixa dele, etc. Só para voltar aqui um pontinho. Você falou que você estava entre 200 e 300 clientes pré-pandemia. Foi para quantos pós-pandemia? Bom, hoje, esse ano, a gente chega a 1.000. Estamos com 900 e faltam pouquíssimos para a gente chegar a 1.000. Então, a gente triplicou. Né? A gente triplicou mesmo a quantidade pós-pandemia. E você, por dois fatores. Mas você, é isso que eu ia te perguntar. Você deve isso à dor iminente do incorporador, a perceber que ele precisava se adaptar a esse mercado, ou você acha que a dor foi mais do cliente? Quem foi que motivou você ter quintuplicado a tua base de incorporadores? Vamos lá. Primeira coisa, incorporador. Eles viram que não teria como sobreviver na questão de necessidade, era não mortalidade. Tinha que transformar para o dígito. Então, a primeira dor foi o incorporador. Mas, claro, quem que potencializa o incorporador? O consumidor. Houve uma mudança do consumidor absurdo, porque ele começou a cada vez mais valorizar o mercado imobiliário. Né? Quem morava num apartamento menor quis para o maior, quem quis ir para uma casa. Então, tanto é que as vendas imobiliárias teve aquele pico, baixou um pouquinho mais em abril e depois foi vendas históricas 2020, 2021 e 2022. Né? Então, bombas históricas. Então, de 20 a 24, o que foi potencializou foi isso. O consumidor, o incorporador viu que não tinha como atender esse consumidor e, lógico, a gente aprendeu e a gente entendeu a importância da resiliência e fazer as coisas rápidas. Tanto é que os maiores concorrentes nossos, a gente adquiriu ali gigantescos clientes deles, muitos deles não estão mais ativos, que podiam ter aproveitado esse momento. Né? Um foi o Anapro, que foi adquirido por grupo LX, do Zap, o outro foi Sua House, que também foi do grupo Zap, vocês conhecem. Demais, eles eram os maiores e depois, nessa virada, a gente passou, extrapolou. Por quê? Porque a gente continuou inovando. Só no ano de 2023 a gente fez 1.800 melhorias e evoluções. Porque assim, não tem outro jeito, Daniel, é continuar evoluindo. Hoje, nossos grupos aí, a gente tem mais de 300 colaboradores, quando eu vou só para o CV são 160 direto, fora os canais, que vão ser quase 200. E o CV no mercado hoje, Daniel, não sei se você sabe esse número, a gente vende em torno de 16 a 18 mil vendas por mês. No país, a gente tem clientes em todos os estados brasileiros, todos, e transaciona quase 5 bilhões de reais. O que ajudou isso? A transformação digital. Porque a gente faz um contrato em 5 minutos. Antigamente, uma venda era feita em quanto tempo? 2, 4 horas ou até 48 horas para assinar um contrato. Hoje, em 5 minutos, você faz. Então, eu utilizaria esses 3 critérios: incorporador, consumidor e, principalmente, a nossa rapidez de fazer o atendimento do negócio acontecer. E outra coisa, o incorporador antes tem uma grande necessidade, eu acho que por ser mais um mercado tradicional, de querer nos ver. Porque ele diz assim, eu quero conhecer essa empresa, eu quero saber, quero que ele venha aqui no meu escritório físico. Eu já peguei vários voos para ir para São Paulo, para ir para o Sul, só para atender um cliente. E hoje o online já é clara a transmissão, o call, né? A gente faz 200 reuniões por mês com clientes. Então, hoje já está imerso em todo mundo, você está em qualquer lugar. A própria tecnologia facilitou o trabalho de uma empresa de tecnologia. Pode parecer loucura, total, mas assim, eu conheço bem o mercado imobiliário e eu corroboro com o que você está falando, que eu diria que
90% talvez dos incorporadores aqui de Fortaleza, eles, tipo assim, às vezes me procuram para opinião, seja CRM, eu sempre digo, mas eu vou marcar uma reunião, onde é o escritório? Rapaz, então o telefone pega o WhatsApp do Alfred. É isso aí. E eu acho interessante exatamente isso, porque quando você vai para um sistema em nuvem, né, um SaaS, assim, para muita gente, né, instalar um software, instalar um RP e etc e tal, aí muita gente não tinha aquela cabeça de instalar de um computador, local. Servidor local e tal. E isso, acho que pós-pandemia, né, o mercado imobiliário, eu acho que o grande problema do mercado imobiliário, principalmente falando do lado dos construtores e incorporadores, é que o mercado mudou, mas, infelizmente, a gestão das incorporadoras, principalmente os tomadores de decisão, ele não se transformou nessa velocidade. Mas sabe o que eu estou sentindo? Está tendo uma mudança geracional muito forte agora. Concordo e discordo. A mudança geracional ela está acontecendo, mas o mercado imobiliário, a grande parte do tomador de decisão ainda é 60 mais. E eu vejo muito, e às vezes eles não dão autonomia. E eu vejo muito poucas sucessões bem feitas no mercado imobiliário, porque eu acho que isso na verdade, é até um ponto positivo para o J. Simões, porque a gente fez isso muito bem feito. Mas eu percebo que o mercado ele tem uma dor muito grande em relação a isso. Por quê? Porque o tomador de decisão, o mercado imobiliário, por ser 1.0, muitos desses CEOs, eles ainda veem o mercado imobiliário como eles vinham há 10, 15, 20, 30 anos atrás. Isso é verdade. Porque como foi um mercado, eu até brinco, a maior inovação do mercado imobiliário foi uma varanda gourmet. Então, para muita gente, isso é uma dor. Porque as pessoas, elas, assim, as cabeças pensantes das incorporadoras não se foram motivadas a mudar. A pandemia mudou isso. Mudou total. A pandemia teve que pegar essa galera de 60 mais. Deu um choque de realidade, diga, o mundo está assim. Dá um choque de realidade e dizer assim, olha, o mundo mudou. É isso aí. Você precisa ter pessoas mais antenadas. É isso aí. Não porque você quer, mas porque você precisa. É isso aí. Porque o teu concorrente está agindo. O teu concorrente está lá implantando inteligência artificial para poder fazer SDR, né, e fazer venda e fazer pós-venda. Olha, vamos já falar sobre inteligência artificial. Eu digo muito. Não sei se para fazer venda ou ser um copiloto de venda, mas eu acho que talvez uma das grandes disrupções do mercado imobiliário, não para daqui a 10 anos, não. Talvez para próximo ano, vai ser a inteligência artificial entrando com tudo no mercado imobiliário e fazendo uma disrupção completa nesse mercado. Vamos já falar sobre isso. Vamos. Né? Mas eu percebo que a cabeça do tomador de decisão, do incorporador, que na sua grande maioria são pessoas mais velhas, né? A questão da sucessão nessas empresas é muito complexa. Né? Até porque eu brinco muito, assim, o mercado imobiliário não é um mercado cool. Não é startup. Não. Você tem que botar a bota lá no canteiro de obra. Você tem que lidar com o E é longo, né? 3 anos para aprovar, 3 anos para construir. Eu digo muito que o ciclo entre negociar um terreno, né, regularizar o terreno para um projeto e tal, incorporar, lançar, se deu tudo certo. Pois 4 anos de obra. 1 ano de venda, 3 anos de obra, 5 anos de pós-obra. A gente está falando aí, cara, brincando entre 10 e 12 anos. É isso aí. Né? Ou seja, é um ciclo muito longo. Ou seja, em 20 anos, se você não tiver um planejamento estratégico, você lança 5 obras. É isso aí. Entendeu? E eu percebo que o mercado imobiliário está mudando, primeiro, pela mudança da cabeça do consumidor, que está forçando essa mudança. Por exemplo, a gente recentemente trocou um decorado físico para um decorado no metaverso. É isso aí. Né? 3D então, metaverso. Né? Então, o metaverso já é uma realidade do mercado imobiliário menos do que poderia ser. Sim. Mas eu percebo hoje que as cabeças que mais precisam mudar é a cabeça do incorporador que está mudando, mas principalmente a cabeça do corretor, que precisa estar esperto, né? Vigilante, porque eu não vou dizer que a tecnologia vai substituir. Mas ela... Até uma entrevista que a gente teve aqui, que eu acredito muito na criação de ciborgues. Inteligência humana exponencializada com inteligência artificial.
E também, e a gente vai falar um pouco disso, agora voltando aqui para o corretor, veja, todo atravessador que apenas seja operacional, não é só corretor. A tendência é não existir. É uma inteligência artificial. Agora, o corretor tem que focar o agente na relação humana, na experiência, na qualificação. Exatamente. Mas voltando para a questão do mindset da cabeça, eu concordo com você. Porque eu estou batendo aqui faz hora. Vai ficar sim, atrapalha o microfone. Voltando aqui, então, o incorporador, de fato, 60 mais, tem que mudar essa cabeça. E uma das coisas que a gente até conversa muito, você conhece a CEBIC, o pessoal ali, Demais. Zé Carlos, Renato, que são os presidentes amigos nossos, a gente vai muito para palestra, muito para o evento, falar sobre transformação digital. É o seguinte, o que é que vai ter grande dificuldade nos próximos anos? É a produtividade do mercado imobiliário. O que é? Mão de obra. Você não tem a formação do filho, do pedreiro que quer ser pedreiro, né? O cara quer ser engenheiro e talvez não quer ir nem para a obra. Vai ter uma dificuldade de mão de obra. Vai ter, não, já tem. Já tem. Então, se já tem, só tem um jeito. Ser mais produtivo, ser mais inteligente, mas o mais importante é a inteligência artificial aplicada com robô. Porque a inteligência artificial vai vir de uma forma muito exponencial. É isso, não apenas no software, é no hardware embarcado. E aí você vai ter o robô, como já tem hoje na automação automobilística. Você não vê carro sendo produzido mais com o ser humano. Mas vai faltar emprego? Vai, para essas formações. Mas também vão surgir 20 novas profissões já exigiram nesses últimos 5 anos. Engenheiro de prompt, entre outras coisas. Então, não é questão de necessidade, não. Tem que mudar a cabeça, literalmente, os incorporadores, para entender que, e não só incorporador, qualquer segmento, entender que o consumidor mudar. Você pede Netflix, você quando o Uber demora mais do que 2 minutos, a gente fica contrariado. E eu não quero fazer isso no meu negócio. Muitas vezes, até na minha empresa de tecnologia, a gente pensa assim, o que é melhor para o produto? Não. O que é melhor para o cliente. Qualquer segmento, qualquer negócio que você faça, empreendedor, olhe o seu cliente. Como ele está pensando no seu negócio, a gente esquece. Porque a gente fica muito em processo interno, a gente fica muito entendendo dentro de casa o que é melhor e mais eficiente, a gente esquece de escutar o cliente. Então, eu visualizo o seguinte, a gente teve uma grande oportunidade pós-pandemia, apesar de uma questão de saúde pública que foi prejudicial pra caramba, mas a gente cresceu muito, não só no Brasil, no mundo inteiro. E o mercado imobiliário foi bem, eu diria, aprendeu muito com isso, né? E aí estamos em 2024, que eu acho que é o tema agora que a gente tem que falar. A gente falou de passado, a gente falou de presente, falar de futuro, né? Questão de ecossistemas, né, integrações e APIs. Hoje vocês têm aproximadamente quantos outros sistemas integrados a vocês? Quase 40. Né? Quase 40 sistemas. E esses sistemas, eles, só para fazer um resumo assim, que outros sistemas estão hoje atrelados ao CV do ponto de vista de relacionamento com o cliente? De que formas hoje o cliente ele pode contar com o CV e com a construtora para ter uma que no frigir dos ovos é o que todo mundo quer. É ter uma jornada do cliente mais saudável. É isso aí. É você quebrar barreiras, quebrar arestas, né? A tecnologia ela ajuda muito porque você consegue metrificar falhas no processo, né, mais rápido, porque o dado está lá online, né? Que sistemas hoje já se integram ao CV que você percebe hoje que tem um grande potencial de melhorar essa disruptura do mercado para no frigir dos ovos, é o que todo mundo quer, ter uma melhor experiência de compra. Perfeito. Vou dizer algumas, são várias, mas eu vou focar nas principais. Agora, Daniel, eu acho que também é importante dizer uma coisa, o feijão com arroz tem que ser bem feito. Isso. Porque o que eu vou falar aqui... O bem feito é melhor do que o perfeito. O feito é melhor que esperar o momento perfeito, o importante é fazer. Porque você deu alguns exemplos, mas porque você está antenado e conectado. Muita gente ainda não tem o básico, que é ter uma ferramenta SaaS e poder estar conectando. Né? Então, vamos lá. Desde que a gente vai para a jornada do lead ali, desde a entrada, a gente tem automações hoje já, principalmente o WhatsApp, cara. O WhatsApp, você sabe que o primeiro mercado do mundo chama-se Brasil. Né? Então, o WhatsApp, hoje, a gente está entrando com algumas empresas aí que estão integrando com CV, a IPIN, outra empresa chamada Aceleraí. O que é? São inteligências artificiais aplicadas no WhatsApp consumindo as nossas APIs. Então, e vamos pensar em 3 óticas. A primeira ótica, a ótica do cliente.
que é o pré-atendimento. Você até falou no início do bate-papo sobre aquele momento de descoberta, que o cliente primeiro vai descobrir que ele tem a necessidade de compra. Então, ele não quer um corretor, ele não quer ninguém, ele quer entender descobrir quais são os imóveis possíveis. Só fazendo um paralelo aqui, eu uso uma teoria lá para o pessoal, principalmente da House, que o cliente ele é um funil de vendas, né? É isso. É o fofu, mofu e fufu. É o não, é o tofu. É tofu, mofu e fofu. Ou seja, e o fofu, que é o fora de funil, né? O fofu fora do funil. O fofu que é o lead que está fora do funil, que aí base de descartados, e-mail marketing. A gente não faz muito ofertativa para cold call, né? A gente faz muito a reativação de leads. Mais inbound ali. Mais inbound de uma lista grande que a gente tem ao longo do tempo. De novo, como a gente começou essa questão de lead muito tempo atrás, você tem uma base grande. A minha base é muito grande. Acho que a minha base hoje passa de 50 mil. E aí a gente tem esses fofu, depois o tofu, que é aquele cara que começou a procurar. O topo do funil. O topo de funil, o meio do funil, o mofu, e o fundo de funil, que é o fufu, fazendo as brincadeiras aqui de códigos. E é exatamente isso. Como é que a tecnologia, né, e como é que essas integrações com o CV podem fazer que um cara que está lá fora do funil venha para o fundo de funil usando sistemas hoje, que não só o sistema do CV, mas principalmente como é que o CV pode ajudar essas empresas a vender mais e vender melhor, porque não adianta de nada você vender muito, se o cliente não está com o crédito lá aprovado e pode virar um distrato depois. Que tecnologias hoje, 2024, vamos já falar... hoje, não sei amanhã, hoje, tá? Né? Eu não quero nem falar em inteligência artificial agora, mas que hoje... Você já falou de DocuSign, ClickSign, que estão integrados, mas que outros sistemas hoje a gente consegue integrar com o CV para transformar essa jornada numa jornada mais saudável, tanto para cliente como para incorporador? Vamos lá. Se eu for para o TOFU, que é o topo de funil lá, né, que ele pode entrar tanto inbound como outbound. Inbound é tudo aquilo que é trabalhar de digital e outbound tudo formativa. No CV tem uma coisa chamada campanha de ativação, onde você pode nutrir de acordo com o WhatsApp. O WhatsApp só tem que ter cuidado para não negativar seu número por uma questão de não ser spam, né, e também respeitando a LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, tanto você tem ali a automação via WhatsApp, através da campanha de ativação, como também você tem a nutrição de lead, Daniel, que eu acho que é uma coisa que a tendência cada vez mais, você tem poucas ferramentas que conseguem qualificar se aquele e-mail existe. Né? Então, é outra coisa que também ajuda muito o topo de funil. E aí você integra com o RD Stations? É isso que eu quero dizer. Ou é o próprio CV que faz? Várias formas. O próprio CV faz a campanha de ativação, onde eu posso ativar. A gente não quer ser nunca a gente quis ser um RD, porque o RD tem outra pegada, você sabe, é do TRI antes de se tornar um lead. Até porque lead depende muito da nomenclatura que cada um utiliza, tá? Porque tem muitas empresas que usam o lead, que é o nome, e-mail, telefone, que ainda não converteu em um MQL, que é o lead qualificado pelo marketing. Então, o lead fica lá no RD e só converte aquela pessoa que está no SLA. É tanto sopa de letrinha, né? SLA, o que é isso? É o cliente potencial que está no momento de compra e está nos critérios. Não adianta um menino de 10 anos bater lá no funil de cima e você baixar para ser atendido pelo seu time de SDR. Então, o importante nessa jornada topo, fufu, mofu, topo, mofu e fufu, né? Falei ao contrário, é você entender todo mundo que entra, as taxas de conversão e se eles estão no SLA correto, para cada uma das áreas serem mais produtivas. Então, assim, se integramos com RD, integramos com Active Camp, que você falou, integramos o campanha de ativação, pode ser feito pelo próprio CV, e também essas ferramentas já de inteligência artificial, que eles vão começar a pegar a base já existente a utilizar. E outra coisa, Daniel, sim, cara, em qualquer segmento, principalmente no mercado imobiliário, de 30% a 40% das vendas são feitos por indicação, por relacionamento. E se você tem 50 mil, você pode entender que você trabalha muito bem isso, e o seu próximo empreendimento, de 10% a 15% das vendas você vai fazer em cima da sua própria carteira. O importante, Daniel, é entender bem a persona, tá? É saber se esses 50 mil estão bem qualificados dentro do seu banco de dados para você nutrir com a dor específica, que não adianta se tornar um spam. Aí tem ferramentas como o Hamper, que é um outbound que parece um e-mail individual, né, que não parece que é aquele disparo de e-mail, porque também outra coisa no digital é você tem que tentar personalizar o máximo possível.
Ninguém tem saco mais hoje para receber. É que nem a ligação que a gente não para de receber de empresas oferecendo o SMS. Mas outra coisa, Daniel, tudo bom? Cara, prazerzão. Eu soube que foi seu aniversário ontem. Eu queria aproveitar o momento e dizer que foi lançado um novo empreendimento. Eu sei que você é um investidor claro para isso. Imagine, uma campanha direcionada desse jeito, você olha com outros olhos, você vê usando os gatilhos corretos. Então, assim, as ferramentas que a gente integra no topo são esses exemplos. Aí eu venho para o Mofu, aí, o meio do funil. Aí são as ferramentas de conversão. Aí você tem nutrir e fazer flop de forma correta. A gente já tem inteligência artificial no CV, que você vai dizer, cria um conteúdo para falar do bairro, sei lá, um bairro aqui de Fortaleza. Aldeota. Então, fale sobre a Aldeota. Então, ele ajuda a transformar e ser rápido nesse conteúdo. A gente tem integração com as assinaturas digitais, que isso ajuda muito essa virada de conhecimento. Outra coisa que a gente lançou agora é o comunicador, que eu acho que você acompanhou, que assim, a comunicação tem que ser muito clara com o cliente em todas as etapas dessa jornada. Deixa eu ver outra ferramenta, cara, é tanta ferramenta que tem integrada. O próprio Facebook e o Instagram, apesar de a gente achar que lá a boa grande aquisição de leads ainda vem por lá, a taxa de conversão é menor, tá? Mas vem muito por lá. E a gente vê um aumento, uma tendência até mais do que o do próprio Google. O Google converte mais dos links patrocinados, porém as redes sociais ainda têm uma presença muito forte. Vocês não têm... Eu conheço alguns concorrentes de vocês que têm integrado, vamos chamar assim, da mesma forma que você faz site, tem uma agência de performance do próprio CRM. Vocês não entraram nessa, não? Não. A gente lembra que a gente tem uma empresa chamada Alphaweb, que é uma empresa separada. Lá foi montada até uma agência de performance. Só que a gente preferiu descontinuar. A gente é muito bom na fábrica do desenvolvimento do site. E no CV... Focar no que é bom, né? Focar no que é bom. E no CV não fazia sentido a gente fazer isso. Porque, o exemplo até do nosso concorrente, Soho House, eu tinha o Zap, que é um imóvel, eu tinha um CRM aqui. Sempre fica daquela discussão. Se eu estou gerando mais lead ou estou perdendo e esquecendo o lead. Então, por isso que a gente quis focar no CV em solução. Eu quero que a agência de performance esteja junto conosco, sentado numa mesa. Incorporador, cliente, agência de performance juntos. E a solução entrega isso. Só para contextualizar aqui, a agência de performance, gente, é uma agência, muitas vezes, pode ser uma agência ou pode ser um profissional, que ela é especializada em tráfego pago, que hoje talvez seja um dos principais canais de aquisição de clientes, 90%. Né, para campanhas online. Então, se você estiver passando lá no teu feed lá do Instagram e ver um anúncio, por exemplo, da J. Simões, e converter, pedir maiores informações, seja pelo WhatsApp, seja por um formulário de contato, esse lead provavelmente não, deve, né, cair lá no CV e a equipe, seja própria ou seja terceirizada, faz o trabalho de tentar trazer esse lead, né, do Fufu para o Fufu, né? Pro Fufu, é isso aí, gerar venda, no final, é o que mais importa. Mas aí você falou do funil, né? Tanto que a gente leva para o mercado também a metodologia do funil invertido. Que é justamente, não adianta só parar na venda, ela tem que continuar. No relacionamento pós-venda e no final do funil invertido, que é o quê? Que é se tornar o cliente seu fã. Que esse cliente vai indicar. Né? Esse cliente vai retroalimentar o topo do funil, que sempre foi assim. A gente também não tem que esquecer do passado. Né? O que você falou de data do aniversário era coisa básica que todo vendedor sempre fazia. Mandar uma cartinha, mandar um presente. Telegrama. É essa a questão da experiência, porque o resto tudo vai ser automatizado. Então, o fundo do funil lá invertido, o cara se tornando fã, aquele cara que você liga. Obrigado por entregar a chave. Você gostou? Qual foi a experiência que você teve com a nossa consultora até hoje? Né? E manda um presente, porque o cara está realizando o sonho da casa própria. Esse cara vai dizer, toda vez que ele pensar no imóvel, vai lembrar da Júlio Simões. Eu acho que esse é um ponto principal em qualquer negócio, é olhar o cliente no centro de tudo, que eu acho que é o ponto final. Então, e aí falando de outras empresas do ecossistema, aí entra as empresas de inteligência artificial, que a gente está olhando todas. No mercado imobiliário, tem até um mapa legal, que é o da PropTech, do pessoal da Terracota, de Marcos Anselmo, você conhece. Eu conheço, já falei que com eles. Você vê assim, a cada ano vai aumentando. Tanto a deles como a Gartner, que fala muito sobre isso. A Gartner fala muito sobre isso. São mais de 1.000 empresas, o que são startups? Empresas iniciais. E PropTech, empresas de tecnologia voltada para a área de construção, de incorporação. De propriedades, né? De propriedades em geral. De propriedade. Que essas PropTechs tem 1.000, então todo dia nasce uma empresa nova. Então a gente tem que estar conectado. Eu sempre digo aos nossos clientes, digo a você, Daniel, assim, quem que puder ficar indicando empresas para estar nesse pool desse ecossistema. Porque é o seguinte, amanhã a nossa empresa pode morrer. Então a gente tem que estar preparado para o novo ciclo.
Inteligência artificial. Ela. Acho que é a terceira vez que eu falei já sobre ela aqui no Smartcast, porque eu acho que talvez seja o assunto do momento, pode ser que não seja amanhã, ou então amanhã ela já dominou mesmo. Eu digo isso porque eu andei, nos últimos meses, eu tenho tentado entender mais como é que funciona, porque muita gente acha que ainda é uma brincadeirazinha ali no chat GPT, e é uma coisa assim, que eu acho que ela tem... Ela é uma das poucas... Diferentemente, fazendo um paralelo aqui, eu acho que diferentemente do metaverso, que é uma tecnologia que ela teve muita fumaça, mas pouco fogo, eu acredito realmente que a inteligência artificial ela vem mudar todos os mercados. Mas eu acho que especificamente o mercado imobiliário ela tem uma capacidade de transformação no curto e médio prazo absurda. Eu não diria que a inteligência artificial ela vai substituir o corretor. Eu acho que a presença física, presença, assim, o conhecimento de mercado, o ler os sentimentos, a inteligência artificial ainda não consegue fazer isso, né? O ler o entre linhas, ela não tem. Mas eu acredito realmente que para o corretor que não está se capacitando e virando mais humano do que máquina, a máquina vai substituir. Porque eu diria que o processo de venda ela é 90% transpiração e 10% inspiração. É isso aí. E boa parte desse processo de transpiração, a inteligência artificial pode substituir. Vou dar um exemplo aqui básico que eu acho que você deve estar olhando. Quando o lead entra lá para qualificação, eu diria que por melhor que você tenha agência de performance, né? A gente como contratante vive lá exigindo melhores leads, mas leads com boa capacidade de compra, querendo terreno, querendo apartamento, naquele momento, naquela localização, por aquele preço, não acontece todo dia. Não. Se acontecesse todo dia, não precisava nem de CRM. Não precisava. Era só botar uma barraquinha na porta, o cliente entrava lá, pegava um papel, assinava seu nome e recebia o boleto. Então, o processo de compra ele vai ficar cada vez mais complexo, até porque o perfil das famílias vem mudando bastante. Né? O J-Smart ele é, de fato, uma tradução desse movimento de mudança do consumidor. De mudança do consumidor. Mas eu acho que a inteligência artificial, ela, em algum momento, seja para questões de fazer o pré-atendimento, ou muitas vezes fazer a qualificação do cliente, ela é importantíssima. Como é que tu vê a inteligência artificial hoje integrada ao CV ou aos parceiros para que ela consiga melhorar o trabalho do corretor e, principalmente, melhorar a experiência do cliente? De várias formas. Até antes de eu entrar no mercado imobiliário específico, a inteligência artificial, lembrando que não é uma coisa nova. Começou ali começou ali com linguagem de máquinas. Começou com aquele computador da IBM, que jogava xadrez. Exatamente, começou por ele. Então, assim, mas ele teve uma grande evolução quando foi aí no final do ano passado, praticamente ali, quando foi a OpenAI, liberou praticamente a inteligência artificial de forma generativa. Porque ela fala como fosse um ser humano. Porque a gente já tinha os chats e os bots dos chats. Mas é um parto, é um saco. A experiência não é legal. Né? Ninguém conseguiu utilizar. Quem é que teve experiência de comprar uma passagem aérea e tentar mudar no chat? Não consegue. Então, a inteligência generativa, ela entende e aprende e se aperfeiçoa com tudo que ela se desenvolve. E aí eu vou dizer uma coisa para você, tá? Não é só no mercado imobiliário, é uma revolução industrial. Não é hype, a gente chama de hypezinho momento. Entrou blockchain, no mercado imobiliário mesmo, metaverso, isso vai bombar. A gente levava sempre esses discursos, porque esse discurso chamava atração e atenção. Só que na prática, até em empresa de tecnologia, a gente nunca olhou isso. Né? A gente não parava a nossa equipe de dev para olhar ali blockchain. A gente sabe que em algum momento vai existir ali a tokenização. Existe já iniciativas. Estivemos aqui, inclusive, com o Andrés da Netspace falando sobre isso. Isso, o Netspace, ele vem embarcando isso, vai acontecer, mas vai durar um tempo maior. Você vê para o metaverso, você vê a própria Facebook, o Meta veio direcionando, mudou o nome para Meta, mas ele viu que se não entrasse na IA aí não iria, só que a IA veio realmente para transformar. Então, primeiro ponto, não é só o mercado imobiliário, todos os mercados serão impactados. Na área de medicina é coisa absurda. E aí vamos agora para o mercado imobiliário, senão a gente passa o dia falando aqui de outros segmentos. O mercado imobiliário vai ser impactado de forma direta.
Eu não acredito também, porque as relações humanas, o cara compra um imóvel de valor agregado e valor aquisitivo alto, né? 300, 500, 1 milhão, sempre vai ter ser humano envolvido, isso eu tenho certeza. O corretor não deixará de existir, mas ele vai ter que mudar o mindset dele. Tanto o corretor, como imobiliária, como o incorporador. Que é como você falou, a transpiração ali dos 90% vai ser resolvida online. Esse negócio, fica mandando seu material com a sua idade, quantos anos você tem, quero entender sua persona, esqueça isso, é tudo robotizado. Você vai ter que levar ele para a experiência. Então, desde o cheiro no stand, né? Desde o atendimento correto de visitar um apartamento, né? Ter corretor, apresentar os grandes diferenciais e sentir o feeling no brilhar dos olhos, porque a emoção de comprar um imóvel, né, é importantíssimo e nunca vai deixar de existir. Inteligência artificial não substitui isso, não. Nunca. E saber que a mulher está do lado com 2 filhos, vai interpretar e vai dizer, não espere ele dormir, porque a pior venda, ou a pior coisa do mercado imobiliário para se tornar uma venda, sabe o quê? É o travesseiro. É você virar à noite, né? Então, assim, olha, fechou uma venda sexta-feira, meu amigo. E se deixar para segunda, já era. Fica me tremendo todinho. É isso aí. Então a IA vai mudar de forma. Agora eu vou para a prática. O que ela vai mudar na prática? Quem não baixou ainda, baixe a ChatGPT e teste no seu dia a dia. Não deixe só um chatzinho básico. Tudo aquilo que todo mundo é acostumado a fazer no Google vai para a IA. Porque no Google ele só faz o catálogo, ele não interpreta e não traz a solução. No ChatGPT, aí tem vários, Gemini, entre outros, baixem e usem no seu dia a dia. Eu sempre estou palestrando isso para os donos de comprador, use no seu dia a dia. Do lado do CV, a gente já está fazendo várias iniciativas. Eu vou dizer dentro de casa e vou dizer fora de casa. Dentro de casa com a nossa equipe interna. A gente botou para nossos líderes como um comitê interno de inteligência artificial e todo mundo tem como objetivo, no mínimo, aplicar de 20% a 30% a produtividade do seu dia a dia. Desde um simples e-mail da equipe de cobrança, às vezes passa 5 minutos redigindo um e-mail. O ChatGPT faz um e-mail, ela faça um texto convidativo, bonito, cobrando e lembrando que o cara mora no Fortaleza e dê uma característica local. Em segundos está com o e-mail pronto. Então, primeiro, a gente teve o foco de aumentar a produtividade interna do nosso time. Segundo vamos levar isso para o mercado? Vamos. A gente já lançou lá no Lead, aperta um botãozinho, então um corretor que quer explicar melhor, cara, como eu quero otimizar, como fazer um follow-up correto, esse cliente não está me respondendo, então ele já vai lá, ele já cria um texto, já sugere. Terceira conta, que aí é o mais importante, que a gente vai lançar, eu não sei quando é que isso vai ser publicado aqui, mas o importante é o seguinte, quando ele for publicado pode ter uma nova tecnologia, porque é de forma exponencial, que é o seguinte, a gente vai lançar o CV Magic. Não sei se você já viu iniciativas disso. O que é o CV Magic? Hoje, o grande trabalho de qualquer empresa de software é desenhar a tela com UX, na experiência de usuário, que quando você busca informação, traga um relatório ou informação, ok? E para que desenhar a tela, se eu posso perguntar por áudio ou por texto? Quais são as vendas que eu tive esse último mês de junho? Em vez de fazer KPIs, eu faço... eu vou fazer um prompt lá no CV e ele vai me dar o relatório da forma que eu quero. Aí o segredo vai ser esse. Como saber perguntar as coisas. Ele tem a base de dados. Tudo. Então a gente vai lançar nesse segundo semestre o CV Magic com o objetivo de simplificar a informação para o tomador de decisão. E aí eu estou olhando dentro ainda do gestor e corretor. E agora eu vou para o cliente. Tudo que você imagina vai ser mudado. Primeiro, a experiência fácil de você mandar um oi e daqui a pouco ela entender e ela até regionalizar seu sotaque para a região e dizer assim, tudo bom, Daniel, eu estou precisando de segunda via, já, de forma antecipada já mandar segunda via de boleto, Pix, pagamento, acompanhamento de obra. Imagina o seguinte, você chegar aqui, está em casa e diz, tira uma foto da sua parede e diz assim, me manda meu manual. Então ele já vai trazer o manual, vai dizer, existe já um tubo aqui, o material de planejado ideal é isso aqui. Cara, você deve usar direto, que eu sei que você é fanático. Se você tira uma foto de um papel, de um rascunho e manda ela transcrever, ela transcreve. O que eu percebo muito é que eu acho que no curto prazo, acho que vocês têm inclusive a capacidade de ser talvez os líderes disso, talvez levar o CV para uma nova fase, é porque boa parte dos processos de venda, principalmente se falando em houses, imobiliárias digitais, que tem muito, eu diria hoje que tem mais imobiliária digital do que imobiliária física. Eu acho que a inteligência artificial, pensando naquela lógica do ciborgue, né, obviamente, o mercado não está pronto para você substituir o corretor para uma inteligência artificial. Mas, se a gente conseguir que o corretor use a inteligência artificial para ter melhores argumentos de venda, para melhorar a resposta,
para melhorar a forma como o cliente tal, a gente pode literalmente transformar um playbook de vendas, do que eu entendo que seja uma forma ideal de você fazer uma venda, para que o corretor ele tenha o suporte daquela inteligência artificial. Eu digo muito o seguinte, o tofu, o mofu e o fufu vai ser o seguinte, vai ser o topo de funil, é 100% inteligência artificial. O que eu digo 100% inteligência artificial? É o cliente perguntando, você está procurando para morar ou investir? Você está procurando apartamento em que bairros? É em construção? É em obra? Você está com pressa para se mudar? Né? A aprovação do crédito, que muitas vezes você quer saber se você tem a crédito aprovado ou não. Total. Né? E perguntando se o cara está procurando apartamento de quanto é a renda dele. Porque eu digo que muitas vezes o cliente, se você perguntar, você quer um apartamento de quantos? De quanto? Aí o cara diz, de 500 mil. Mas ele, às vezes, mal sabe ele que a renda dele aprova 1 milhão. É isso aí. Né? Porque com a capacidade de financiamento e endividamento da população é muito alta, ele pode, às vezes, comprar um apartamento que é 2 vezes o que ele acha que ele pode. Né? Então, eu acho que a inteligência artificial, nesse momento de pré-venda, ela vem para ajudar bastante. Já no meio de funil, eu acho que um Copilot, usando aqui a lógica da Microsoft, né? Ele tem um Copilot do Gemini, para o corretor conseguir utilizar a inteligência artificial para ter melhores argumentos, né, para aquele cliente, né? E, obviamente, no fundo de funil, aí, meu amigo, é transpiração mesmo, é pegar o cliente na veia, levar no stand de vendas, levar ele lá no decorado, aprovar o crédito dele, assinar o contrato e tal. Então, eu acho que a gente está muito próximo. Até uma das entrevistas que a gente teve aqui, eu acho que grande parte a gente falou essa mesma coisa. No futuro, a gente falava assim, no futuro é 10 anos. Eu digo, no futuro é 2025. É isso aí. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente sabe o que vai acontecer. Mas que vai mudar. Mas uma coisa que é importante é o seguinte, a IA, ou a tecnologia, a inovação, nunca vai ser o fim, é o meio. É o meio. É um meio para conquistar o fim. Então, assim, nunca vai deixar de ter ser humano comprando um apartamento, nunca vai deixar de ser um ser humano casando ou um ser humano se mudando. Nunca vai deixar. Então, a relação humana sempre vai existir. O que a gente tem que aproveitar, como você falou mesmo, o topo do funil, utilizar a inteligência como meio. Então, o corretor, não só corretor, tá, Daniel? Vamos fazer todos nós. Todos nós. Temos como criar hábito para isso. Minha esposa até fala brincando todo dia, pai, você fica mais com essa chat GPT do que comigo. Eu digo, não, estou aprendendo, evoluindo. Eu disse, estou preparando ela para quando você perguntar como é que foi o dia, ela me responder, porque ela vai ler minha agenda, vai dizer para você tudo o que aconteceu durante o dia. Né? Então, assim, a tecnologia não é um hype, a inovação, a inteligência artificial. Não é uma coisa do momento, é uma coisa que já veio para ficar. Eu estava num evento semana passada lá da Starts, em São Paulo, de inteligência artificial. Então é uma coisa absurda. É só você ver, a NVIDIA aí, né, que é o maior processador para inteligência artificial, passou a Microsoft e o Google. $1 trilhão. 80% das empresas, das Big Techs, estão voltando para a IA. E quando eles anunciam coisa de IA, já crescem as ações aí em dobro. Então não seria por nada se isso realmente fosse um hype, se todas elas tivessem. Porque eu acho que o OpenAI teve uma parte muito importante nisso, porque muitas tecnologias elas só chegam para o dev, né, lá para o desenvolvedor. Ela entrou na veia do usuário fim. Então o usuário fim percebe hoje como é que ela consegue mudar. Né, e mudar rápido esse mercado. 100 milhões de usuários em apenas um mês. Sabe o que é isso? As outras empresas, Instagram, Facebook, tudo, 100 milhões de usuários demorava 6 meses, 8 meses. Então é uma coisa exponencial. Eu fiz um curso até com um entrevistado aqui, com o Daniel Monteiro, aqui na Digital College, e ele falou-se muito sobre isso. Por isso que a minha, como é que eu vou dizer, a minha ansiedade em relação a implantar isso principalmente implantar isso dentro de processos comerciais, sejam de pré-venda, sejam de pós-venda, porque, de novo, na pandemia eu fui meio que obrigado a criar um WhatsApp para poder tirar a segunda via de boleto. Eu tenho hoje funcionários lá fazendo trabalhos repetitivos, que é basicamente mandar boleto para cliente. Hoje o cliente precisa entrar lá no CV da J. Simões para poder tirar boleto. Mas assim, e se eu conseguir melhorar a experiência dele, em vez dele entrar num portal, ele entra aqui no WhatsApp, que a inteligência artificial vai fazer um trabalho fantástico, o mesmo trabalho que eu teria para um funcionário, só que escalonável. É isso aí. Ou seja, eu poder atender 100 clientes de uma vez, atender de madrugada, porque no frigir dos ovos, porque o cliente quer isso. O cliente quer disponibilidade, conveniência. É isso aí, disponibilidade. Né? E detalhe, cliente não se importa em pagar mais caro, né, muitas vezes,
na hora que ele percebe valor. E conveniência é um dos principais pontos que você consegue agregar valor. Porque às vezes a gente passa muito tempo tentando agregar valor ao apartamento, a botar um piso de porcelanato em vez de ser de cerâmica, a botar uma fachada ventilada, a colocar... Mas se preocupa com a conveniência do dia a dia. Pouquíssimas empresas, principalmente da construção civil, têm esse olhar, principalmente no pós-venda, porque o apartamento pode ter sido 5% mais barato. Mas se o pós-venda foi ruim... Já era. Esses 5% são caros. É isso aí. Né? Cara, eu queria... E é isso, só para concluir, cara, a tecnologia está aí disponível e acessível. Antigamente era cara, hoje é acessível e barato. Verdade. Então basta querer fazer. Cara, eu queria agradecer aqui a sua presença em mais um podcast, mais um Smartcast, né? Podcast Novas Ideias. Antes de eu concluir, eu queria que você falasse suas últimas palavras para quem quiser entrar em contato, não só com o CV ou com você mesmo, para falar sobre esse assunto, quais são suas redes sociais e como é que o incorporador, o corretor, né, pode buscar o CV para implantar na sua empresa ou imobiliário. Bom, então para concluir aqui, Daniel, você que não conhece mais um pouquinho aí o cvcrm.com.br no site, no YouTube lá, CVCRM, no Instagram, no LinkedIn. E eu, Fábio, que sou um apaixonado por tecnologia, apaixonado por inovação, adoro empreendedorismo e principalmente o mercado imobiliário, né? Que a gente tem esse propósito de transformar esse mercado imobiliário de ponta a ponta. Quem quiser me procurar lá no LinkedIn, Fábio H6, ou no Instagram também, Fábio H6, e venha trocar uma experiência, venha trocar ideias. Cara, a mensagem que eu quero dizer é de parabenizar essa iniciativa, que eu acho que transferir conhecimento, que eu acho que é o nosso papel. A gente só transforma o mercado também, não é só com tecnologia ou software, mas sim com conhecimento, sim com conteúdo. Uma iniciativa dessa foi um prazer gigantesco ter em Fortaleza, pessoalmente, parabenizar e desejar todo o sucesso do mundo. E para você, incorporador e empreendedor, a gente está num momento único, né, de transformação digital. Ninguém sabe o que vai ser o amanhã, mas vamos viver o hoje de forma resiliente, entregando o resultado para os nossos clientes e colocando sempre o cliente no centro de tudo, que isso é o que é mais importante. A gente só sabe que amanhã vai ser diferente. É isso aí. Só sabe que não vai ser igual. É isso aí. E só uma coisa, Daniel, que era para eu ter dito no meio do processo aqui, é sobre financiamento bancário. Comprar um imóvel no país ainda é um parto. É difícil e 70%, 80% dos imóveis são financiados. E eu acho que um dos propósitos nossos é simplificar esse processo e, se Deus quiser, em 2024 a gente vai vir com muita novidade em relação a isso. Show. Totalmente automatizado. Show? Obrigado, Fábio. Obrigado a toda a equipe lá do CV, que tornaram essa entrevista possível. Obrigado, agradecer também aqui o pessoal da TV Otimista, como sempre aqui me aguentando. E se você que gosta de empreendedorismo, economia, tecnologia e inovação, você não pode perder aqui o Smartcast, o podcast das novas ideias aqui na sua TV Otimista. Muito obrigado e até os próximos episódios.